certo? Que eu acho que deve estar começando. Bem, vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou o professor Gabriel Bertozzi, sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu atuo no campus Araranguá. E eu sou membro também do NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade Educacional aqui do campus. Tá? Estou muito feliz que hoje a gente começa aí com a nossa primeira live do projeto Incluivski, que tem essa proposta, né, de trazer à tona temas relativos à educação especial e inclusão escolar. Tá? Antes de falar um pouquinho do projeto, eu queria contar um pouco do que é o NAI, tá? Na instituição. Ele é um grupo formado por servidores que tem uma ideia de pensar sobre questões relativas à educação inclusiva, à educação especial. Ele atua aí junto com os alunos que são público-alvo da educação especial, então alunos com deficiência, altas habilidades, dentro do espectro do autismo. E também capacita servidores e realiza ações nessa área, né? O projeto Incluivs, que ele foi um projeto que foi pensado pelo NAI para que durante o período de isolamento social a gente pudesse convidar professores, pesquisadores, profissionais dessa área e também pessoas com deficiência, né, para, enfim, compartilhar informações, para divulgar estudos, pesquisas, experiências e também para falar sobre temas, né, relativos à educação inclusiva, acessibilidade, deficiência como um todo. Tá? Bem, o nosso projeto ele vai acontecer toda segunda-feira, às 19 horas, aqui na página do Facebook do Campus Araranguá. E hoje a gente tem, além da nossa convidada, que eu ainda vou apresentar, a presença de duas intérpretes de Libras, a Jaqueline, que está aí com vocês, e a Patrícia. Elas também são servidores e membros do Núcleo de Acessibilidade Educacional, do NAI. Tá? Enfim, hoje nós convidamos, então, a professora Ana Paula Silva, que vai falar sobre o tema Escola Inclusiva como Projeto de Futuro. Tá? Boa noite, Ana. Boa noite. A Ana Paula ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação inclusiva, mestre em educação e saúde pela Universidade Federal de São Paulo e doutorando em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ela é professora do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância do Instituto Federal de Santa Catarina e ela atua nessa área, né, da educação inclusiva, da educação especial, acho que uns 20 anos já, né, Ana Paula? Assim você me entrega, Gabriel. Ela tem muita experiência, muita bagagem que vai conseguir contribuir aqui bastante com a gente. Gente, só para fazer uma breve descrição aqui, né, já que a gente pode ter pessoas com deficiência visual assistindo a gente, o nosso vídeo está dividido em 3 partes, são 3 quadros. Eu estou à esquerda, estou vestindo aqui uma jaqueta preta, uso um óculos aqui douradinho, uso barba. Ao meio está a professora Ana Paula, tá? Ela tem cabelos cacheados, curtos, ela está com uma blusa bem colorida aí, com linhas horizontais, um óculos, né, também vermelho, batom vermelho, e à direita dela, no canto direito, a gente tem as intérpretes, agora a Jaqueline, com uma roupa toda preta e o fundo esverdeado, tá joia? Todas as nossas lives, elas vão ter tradução em língua de sinais, tá? Para os nossos espectadores surdos. Bem, se vocês tiverem qualquer tipo de comentário, perguntas ou sugestões, é só enviar aí pelos comentários que a gente vai tentar aí, né, ao longo da nossa entrevista tentar responder algumas questões. Ana Paula, vamos começar então a nossa live. Eu queria que você falasse o seguinte, pensando então no contexto atual que a gente tem, né, da pandemia, do Covid-19, né, de todos esses problemas que envolvem, pensando aí que no Brasil talvez esses problemas se intensifiquem aí por uma questão, né, de uma crise política que a gente tem, enfim. Como é que você vê esse contexto educacional aí, né, considerando
tudo que a gente tem passado, e também o papel aí, talvez, de um olhar aí para a diversidade, para as questões da educação inclusiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Gabriel, no começo, a gente não conseguiu muito bem entender o que estava acontecendo, né? Ninguém entendeu. Covid veio como uma gripezinha, que bastava lavar as mãos e evitar contato, e que, ok, né? Com um percentual baixo de letalidade. Mas conforme as coisas foram acontecendo, a gente foi vendo que não era bem assim, né? E aí, o nosso governo, né, aqui em Santa Catarina, teve umas medidas que foram antecipadas até, né, do governo federal, foi se organizando, mas com o passar, né, com o desenvolvimento da doença aqui, virou um caos. E, sobretudo, pela compreensão ou pela má compreensão do problema, né? Ou talvez da falta de confiança na ciência ou da dificuldade que a gente tem de aprender com a experiência do outro, né? E isso talvez seja uma marca bem brasileira, porque se a gente for pensar, essa não é a primeira pandemia que nós brasileiros enfrentamos, né? Ou nós humanos enfrentamos. A gente tem aí algumas experiências, e talvez as que eu possa destacar é a do século XIV, né, da peste bubônica, que vai, também conhecida como a peste negra, por conta das manchas negras que apareciam nas pessoas infectadas, né, que vai matar, vai acabar com um terço da população europeia. Depois a gente tem a gripe espanhola, que há indícios de que não tenha sido, né, que não começou na Espanha, começou nos Estados Unidos, no Kansas, né? Então, num período de guerra, vamos pensar, Primeira Guerra, de 14 a 18, e a gripe espanhola vai aparecer lá. Um soldado vai manifestar essa doença. A primeira fase dessa gripe, ela não tem tanto sintoma, mas no segundo ciclo, alguns meses depois, ela aparece de uma forma letal. E o que acontece aqui no Brasil? O governo brasileiro, na época, o presidente era Venceslau Braz, ele ignora completamente o que Portugal fala a respeito da doença. O Brasil recebe um navio cheio de gente infectada. E aí a gente tem uma contaminação em massa, sobretudo no Recife, né? Em Recife, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, para você ver, esse histórico de negação ou de suavização de doenças ou de questões relacionadas aos direitos humanos, inclusive de saúde e educação, ele é negligenciado, né? As pessoas saíram disso, mas de alguma maneira a gente parece não ter aprendido com a experiência passada, e isso é muito triste, né? Inclusive em termos de como a educação lida. Na época, em 1918, suspendeu-se a aula, né, em São Paulo, e todos os alunos foram aprovados. Hoje a gente está lidando com a questão da educação à distância. Uma educação à distância que talvez, eu acho que, na verdade, não pode nem ser chamada de educação à distância. É uma educação precarizada e que parece estar dentro de um projeto, como vai dizer o Darcy Ribeiro, de uma educação ruim. Então, a sensação que eu tenho é que a gente está num movimento que, embora esteja se repetindo, ele faz parte, né, de um ciclo de negação da necessidade da gente pensar outras formas de vida. Talvez seja um pouco essa sensação.
Com relação à pandemia, o que a gente pode pensar também? Ela não é uma novidade, né? A forma como o governo brasileiro reagiu também não é uma novidade se a gente pegar a experiência de 1918. E isso nos diz que a crise que está posta não é uma crise. E ultimamente saiu uma série de artigos e textos de pesquisadores e filósofos, inclusive um deles é o Boaventura Souza Santos, que vai falar em um dos textos que ele publicou em formato e-book agora, que não é crise. O que a gente está vivendo é um projeto, porque crise a gente já tem vivido, não é? Não é possível que a gente possa naturalizar o estado de caos que a gente está vivendo pré-Covid, com alto índice de desemprego, com um nível de violência para além daquilo que qualquer civilização poderia desejar, com uma desigualdade brutal, com uma diferença imensa entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Então, o Covid, na minha percepção, ele acentuou as mazelas e todo o mal-estar social que a gente já tem vivido, né? E não é de hoje. Se a gente for pegar os textos do Adorno, do Freud lá no 1920, eu acho que é 20, que ele vai falar do mal-estar da civilização, né? 23. E ele vai dizendo que esse mal-estar se dá pela impossibilidade da sociedade criar um ambiente que seja possível para a forma humana, para aquilo que deseja o humano, né? A começar pelo direito que são os direitos básicos de saúde, alimentação, habitação, trabalho, enfim. Então, a Covid acentua isso, e para nós que estamos trabalhando no campo da educação especial, da inclusão, né? Eu falo da educação especial porque a gente é professor de educação especial, então trabalha diretamente com o público com deficiência, altas habilidades e transtorno do espectro autista. Mas, se formos pensar na população de pessoas com deficiência, esses já estão em isolamento há muito tempo. Se a gente for pensar nas pessoas que moram nas comunidades, nos meninos que estão nos morros no Rio de Janeiro, sofrendo todos os dias com a invasão da polícia, com bala perdida, a situação já é de exceção muito antes do Covid. É que o Covid, ele nos propicia, né? Ele está nos propiciando uma experiência planetária simultânea de dor, né? E aí a crise nos faz, de alguma maneira, parar para procurar estratégias de saída da crise, né? Ela que estava naturalizada por algum motivo que eu ainda não sei, né? Como que a gente pode o tempo todo naturalizar todos os horrores que têm acontecido. Então, eu acho que esse momento, obviamente que não é positivo e nem arrisco a dizer que é positivo, não tem nada de positivo nisso que a gente está vivendo, né? Com esse tanto de gente infectada e esse tanto de mortes que tem ocorrido, em especial aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e o que foi a onda de Itália e Espanha, né? Não há positivo nisso. Mas esse fato nos faz pensar, essa experiência de sofrimento e dor, nos faz pensar que não é mais possível a gente voltar para o mundo que a gente vivia antes de Covid. Eu escuto as pessoas falando assim, eu não vejo a hora que volte tudo ao normal. Não vai voltar ao normal. E tomara, o meu desejo é que não volte ao normal. Porque o normal estava muito ruim em termos de direito, de percepção de realidade. E a gente, enquanto educador, tem que exercitar aquilo que o Adorno vai falar em educação, educação para emancipação, talvez seja esse o nome do texto, que o objetivo da educação é ser crítica e criar resistência. Então, a gente tem que, na verdade, trabalhar com uma tradição
e olhar para a coisa e saber que por trás daquela coisa não é exatamente aquela coisa. A gente precisa questionar o que está acontecendo, né? E resistir a essa onda nefasta de naturalização, de um falso nacionalismo, desse neofascismo que tem se apropriado não só do nosso país, mas do mundo, e buscar outra forma de vida, porque essa não dá mais, né? Eu, pessoalmente, não tenho desejo nenhum de voltar para a normalidade. Eu não quero voltar, tomara que tudo volte ao normal. Não! Tomara que a gente se, né, acorde e que, de fato, desnaturalize, como vai dizer aí o Jacques Derrida, né? Que não tem natural. Tem a naturalização e a desnaturalização. E é isso que a gente tem que buscar. A desnaturalização de todos os horrores que a gente está vivendo. E não aceitar, como a gente tem aceitado, né? Que altos índices de violência doméstica aconteçam debaixo dos nossos olhos, que as pessoas morram sem acesso à saúde, que a educação pública seja ruim numa determinada esfera e que a boa seja destruída, como tem havido, né? Milhões de tentativas para a gente, inclusive, que está no sistema federal, tem sofrido muito essas pressões, né? Com esse projeto mesmo de destruição daquilo que é a única coisa que restou para a grande maioria da população, que é os espaços públicos, que é a escola pública gratuita, laica, de qualidade, enfim. Acho que é um pouquinho isso. Ana, então pensando nisso que você falou, né, dessa perspectiva aí, né, que você traz aí de mudança, né, de considerando de todo esse contexto anterior, até próprio anterior da pandemia, que talvez a pandemia ela mostra com, né, muito mais força, né, digamos assim, todas essas questões problemáticas. Eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente está falando aqui, né, do que seria uma escola inclusiva, uma educação inclusiva como um projeto de futuro, que é o próprio tema nosso, né? Então, eu queria que você dissesse um pouquinho quais seriam, então, os princípios, né, dessa educação inclusiva. O que é isso? Para que veio? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, a educação, o tema, né, da escola inclusiva, da educação inclusiva, no âmbito da educação, ela vai ganhar destaque em 94 com a Declaração de Salamanca, né? E tem um artigo bem grandão que ele vai dizer lá que uma escola boa, uma escola viável, uma escola desejável é uma escola inclusiva. E essa escola, ela tem como objetivo uma quebra de paradigma. Então, por quê? Qual é o modelo de escola que a gente está acostumado? Né? No qual o modelo que a gente foi criado e que foi bem apropriado por nós e pelo mundo através dos processos civilizatórios que a gente vivenciou, aprendeu e incorporou, né? E de alguma maneira naturalizou como se fosse a única forma possível. Em termos de educação brasileira, a gente tem um histórico de evasão e exclusão que é grave, é gigantesco. A nossa escola é muito recente, a nossa universidade é muito recente, né? Se a gente for comparar com os nossos amigos, né, com os nossos irmãos da América Latina, a gente né, está engatinhando em termos de educação. O modelo que a gente vive e o que a gente procura romper, né, com o discurso da educação inclusiva é que, de fato, a gente tem uma educação para todos. E aí, esse enunciado de educação para todos, ele já aparece até antes mesmo da Salamanca, né? Através da Declaração de Educação para Todos, de 1990, da ONU. Vale aí uma parte para crítica, para esses órgãos,
né, internacionais, essas formas de regulação, de intervenção, e todo o potencial neoliberal que vem junto com isso. Se a gente for pensar, né, em termos de direitos humanos, eles estão relacionados, né, à década de 90, especialmente ali após a queda do Muro de Berlim, a um ideal de um mundo livre, né, da sombra socialista, da sombra comunista. Então, todos esses, né, esses documentos, eles têm um caráter que são passíveis de crítica, mas a gente aprende com eles na medida que ele promove ele joga luzes, né? Ele lança luzes sobre grupos que foram historicamente silenciados. Quando eu falo de uma educação para todos, eu falo uma educação para todos. Eu falo uma educação para os negros, para os pobres, para o trabalhador, para o idoso, para a mulher, para a pessoa com deficiente, para todas as pessoas LGBT, enfim, eu estou falando para todo. Isso causa muito, como eu posso dizer, receio e às vezes até uma rejeição, porque ele obriga a escola, que tem sido um espaço, e que é um espaço onde se reflete a realidade da sociedade. A gente tem ali na escola, né, uma versão mini do que ocorre em torno. Ele te obriga a se reposicionar. Então, se eu, professor, fui formada numa escola e fui educada numa escola com bases tradicionais, com base no mérito, com base no centro do professor, com base numa aprendizagem que não tinha nada, assim, não que não tinha nada a ver, mas que não tinha necessariamente a ver com o significado da coisa, mas com a reprodução. E aí me colocam numa sala pessoas com níveis totalmente diferentes de aprendizagem, com uma realidade totalmente diversa daquela que é a desejável e sempre foi pela escola, né? E aí eu tenho que olhar para esse sujeito. E as técnicas que eu tenho, a concepção que eu tenho, não dá mais. A Salamanca vai fazer o quê? Vai dizer, olha, para eu atender com qualidade, que também pode ser um termo questionável, mas para eu atender ali, né? Aí parece um pouco de tratar com o cliente, e a gente não quer muito isso na questão da educação. Acho que a educação precisa assumir aí o que o Paulo Freire vai falar do ser mais, de deixar de ser bancária e fazer possível que os homens, né, se reconheçam enquanto gente capaz de produzir e transformar e ser mais do que aquilo que está destinado numa sociedade onde, né, muitos têm nada e poucos têm muito, né? Então, esse modelo, ele é questionado e ele vai dizer, olha, a escola boa é uma escola que põe o aluno no centro. Então, veja, é uma inversão total da perspectiva. Porque a gente, professor, a gente costuma fazer o quê? Nós somos o centro. Eu pesquiso para dar a minha aula, para dizer sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que me interessa, sobre aquilo que eu me formei. E muitas vezes a aprendizagem, ela não é uma preocupação. Eu vou lá, eu já sei o que eu vou falar, eu já tá tudo preparado, mas o que está por trás disso? Está por trás disso um público determinado, que é aquele público padrão, modelo, meritocrático, que teve todos os privilégios e condições. Eu ainda não estou preparada para olhar para a diferença, para o diferente. Então, o que para mim significa, o que fica para mim de significado acerca da escola inclusiva, e que é o que eu gosto de falar, é que ela nos ensina 3 coisas. Todo mundo tem direito de aprender,
todo mundo tem direito de aprender junto e todo mundo tem direito a ser respeitado na sua diferença. Porque a gente ficou muito tempo falando naquela coisa, né? Todo mundo é igual, todo mundo é igual. A gente é igual em direito, mas a gente tem o direito a ser diferente e ser respeitado por isso. E a escola inclusiva nos ensina isso, né? Quando eu digo que todo mundo é igual, eu desconsidero as diferenças. E desconsiderando diferença, eu não trabalho para equidade. Que quer dizer o quê? É eu equiparar aquele que tem menos para chegar num patamar de igualdade com aquele que já está em vantagem e assim poder competir. Então, isso é uma coisa a ser considerado, né? A gente tem, para além da declaração, né, da educação para todos, da Salamanca, a gente teve, que foi um marco em termos de política educacional, a LDB de 96, que mesmo não dizendo muita coisa, disse, olha, o atendimento educacional especializado, o AE, ele tem que ser realizado preferencialmente na rede regular. A pessoa com deficiência, ele tem que estar na rede regular. Então, isso vai mudando um pouco a compreensão e tirando, aí no caso, as pessoas com deficiência, de uma invisibilidade. Eles começam a ir para a escola, né? Eles começam a aparecer na escola, eles começam a causar problema na escola, eles começam a ser odiados na escola, porque eles não aprendem. Eu já expliquei 1000 vezes. Eu expliquei 1000 vezes, gente. E aí você pergunta, explicou 1000 vezes. 1000 vezes do mesmo jeito. Então, ainda não tem aquela percepção de que, pera lá, essas pessoas, ou todas as pessoas, têm jeitos diferentes de aprender. Então, eu, enquanto professor, preciso me mobilizar para atender a demanda do outro, né? E isso vai totalmente contra a tudo que a gente vive, né? Porque nos coloca numa posição de servidor. No nosso caso, eu gosto de lembrar, nós somos funcionários públicos, nós somos servidores públicos, a gente está para atender o público, né? Não é o contrário. Eu estou lá porque eles estão lá, né? E precisam de mim, não ao contrário. Né? E essa lógica a gente precisa inverter na educação inclusiva, que é um processo doloroso que lida com questões pessoais, né? Do professor, e também ele confronta diretamente a realidade social na qual a gente vive, que é da competição, do individualismo, do mérito, né? Então, a escola inclusiva, ela nos desafia a lidar com aquilo que é diferente de nós. E aí é bem bacana, porque tem muita gente pensando sobre isso, em diferentes perspectivas, né? Tem discussões até sobre a questão do atendimento. Agora a gente está aí vivendo com o medo da nova política de educação especial, que busca flexibilizar, né? A moda é flexibilizar, então a gente vai flexibilizando as relações de trabalho, as relações, né? Na verdade, a gente vai flexibilizando os direitos sociais, a gente vai minimizando aí o papel, a responsabilidade do Estado para com os seres, e a gente está vendo que isso não está dando muito certo, né? A nova política que está para ser publicada prevê aí que as famílias talvez possam escolher se vão deixar os filhos na escola comum ou se eles voltam para a instituição. O que seria para nós mais um retrocesso, né, em termos de conquista de direitos, né, e da sociedade que a gente pretende viver, da sociedade que a gente pretende construir. Você falou de algo muito interessante aqui, que é a própria presença, né, desses alunos nesse ambiente aí, ela causa um levantamento de uma série de questões do modelo que está sendo colocado, né, de educação, um modelo tradicional, né? E aí, quando você fala da questão da mudança do paradigma,
é muito importante porque realmente é uma mudança potente, né? Tanto no sentido do profissional, dos profissionais ali, né, que estão atuando, quanto também dos resultados, né, quando ela é bem executada, digamos assim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí, né, pensando nesses profissionais da educação, né, o papel aí, né, como a gente eu acredito que grande parte aqui das pessoas que estão assistindo são ou da área da educação, ou professores, o papel desses professores, do profissional da educação nesse contexto aí, nessa proposta aí na verdade, não é bem uma, né, uma proposta de educação inclusiva, considerando tudo isso que já vem acontecendo e o que pode vir aí, né? Eu acho que o papel do professor, né, nesse contexto pandêmico, ele é o papel do professor em qualquer contexto, né? Essa ideia de pensar a educação inclusiva como uma proposta de futuro é uma brincadeira para a gente refletir sobre a impossibilidade da gente retornar ao modelo antigo. Porque a gente tem que atentar que a gente está voltando, a gente vai voltar, não sei quando, mas uma hora a gente vai voltar para um mundo mais pobre, para um mundo mais desigual, para um mundo com um número absurdo de desempregados, né? A Organização Mundial do Trabalho tem aí dados de que 300 milhões de pessoas vivem na informalidade. Então, assim, além dos desempregados, a gente tem pessoas que estão em condições muito precárias de trabalho. Depois das reformas, o que a gente tem? A gente tem leis trabalhistas que minimizam demais a questão dos direitos. Que as pessoas têm que trabalhar demais para poder garantir o mínimo de sobrevivência, né? E está tudo previsto na regra do jogo, é isso mesmo, né? A política neoliberal imposta nos últimos anos tem esse desejo, né? De gerar riqueza para uma parcela muito pequena, enquanto uma grande maioria vai ali vivendo das migalhas e agradecendo por ter as migalhas. E entra aí no pacote os grupos chamados minoritários, né? Que são aqueles que vão receber a migalha da migalha. Então, a gente tem um panorama que precisa ser olhado com crítica, né? Em termos de educação para não só as pessoas com deficiência, mas para a escola pública de um modo geral, a gente vai ter que olhar para uma população que já vivia em desvantagem, né? Os nossos alunos, eles fazem parte de uma camada que a maioria não tem computador em casa, né? Pesquisas recentes agora, acho que foi a Folha que publicou que 50% da população tem computador, 40% tem computador em casa. Então, se a gente for comparar com os alunos da escola particular que estão tendo aula todos os dias, os nossos alunos já estão em desvantagem, né? A gente tem que pensar que os nossos alunos, principalmente do ensino técnico e tecnológico, que o Instituto tem essa configuração, são trabalhadores e que não têm o tempo de estudo necessário para se dedicar, né? E isso tem que estar muito presente no olhar do professor, porque vai lhe forçar a ter um rigor metodológico, que o Paulo Freire vai nos falar lá no Pedagogia da Autonomia, né? E ter ali a capacidade de poder se reposicionar para atender a demanda desses alunos. Então, mais tempo, né? Essa lógica de produção, essa lógica do mérito vai ter que ser repensada, porque senão eu não vou conseguir equiparar a desvantagem
que os nossos alunos, trabalhadores, pretos, pobres, que vivem em situação precária, vão voltar, porque eles vão voltar com menos, né? E aí não dá para a gente fechar o olho e fazer de conta que não é comigo. Não tem como a gente fingir que nada está acontecendo, que não é comigo. A gente precisa se mobilizar para entender que o meu fazer pedagógico também vai ter que ser alterado. E aí a gente pode rever, né, e buscar o que já foi pensado para momentos de crise, né? Eu gosto muito nesses tempos assim de desilusão, porque a gente está vivendo um tempo sombrio, né? Um momento que é escuro, de negação mesmo da ciência, de uma, como eu posso dizer, de uma recusa do que é ligado à ciência, à intelectualidade. Veja só, como que tem, né, o professor tem sido retratado. Então, o momento, ele é difícil, mas dentro disso a gente pode procurar alternativas para poder agir de uma maneira transformadora, né? Obviamente que diante do quadro, do jeito que está posto, a gente às vezes se desanima de pensar, ai, meu Deus, né? E o meu orientador no mestrado, ele sempre dizia assim, naquele momento, né, quando a gente está no mestrado, acho que não vai para frente, e ele falava assim, calma, um dia claro sempre nasce da escuridão. Então, eu penso nisso e mais do que nunca, eu tenho pensado nisso, porque eu penso, o que nós vamos tirar para o futuro? Como é que a gente vai se organizar? E aí a gente tem que ter como pilar, não só os princípios da escola inclusiva, que é o direito de aprender, o direito de aprender junto, o direito de ser respeitado pela diferença. Mas a gente tem que colocar aí no nosso fazer, né, no nosso currículo, a alteração do currículo é importante. Mas aspectos como solidariedade, empatia, colaboração, eles precisam estar ali presentes, não só no pensar, mas na maneira como eu organizo a minha aula, né? Por que a minha aula precisa ser nesse modelo que a gente tem feito a vida toda, né? De aula expositiva, e agora está muito na moda para aula expositiva, aula expositiva dialogada. E eu acho interessante, porque eu falo, bom, as pessoas são convidadas a conversar. Mas que diálogo é possível num contexto em que quem está ali responsável pela organização da prática não tem esse subtexto de que estou aberto para o diálogo, né? Estou aberto para poder fazer ali surgir não só um ser que é mais, mas um ser na sua peculiaridade, né? Que às vezes é com muita dificuldade, às vezes um sujeito que vai precisar de mais tempo. Então, a gente vai precisar repensar aí as nossas horas de preparação de aula, a gente vai precisar repensar o nosso currículo, a gente vai precisar repensar o acesso, como é que a nossa escola está estruturada, né? Ela é uma escola que é possível para um usuário de cadeira de rodas, é uma escola que é possível para um cego, é uma escola, em termos de estrutura, a gente vai ter que remodelar o nosso olhar para o outro, né? E que tem sido um olhar de muita desesperança e naturalização com aquilo que é inadmissível, né? Que é o desrespeito à espécie, não é nem a espécie humana, mas é o desrespeito à vida, né? É um desrespeito total com a natureza, com as relações e com o ato educativo da mesma maneira. Ô, Ana, surgiu uma pergunta aqui, eu queria colocar aqui para ti. É o seguinte, da Salete, Ana, escola inclusiva é escola humanizada?
Onde está a equidade nesse cenário? Você pode abordar essa questão? Sem dúvida, né? Por exemplo, as referências que eu uso é da escola de Frankfurt, né? E se a gente for pensar nos teóricos da escola de Frankfurt, a busca é para um mundo mais humano, né? Que faz brotar ali não só a classe, né? A, os grupos divididos numa modalidade não, mas nessa perspectiva binária. A escola inclusiva é uma escola que tem por responsabilidade olhar para cada um, olhar para o potencial individual desses sujeitos, né? E que às vezes a gente perde. Não precisa nem ser pessoa com deficiência. A gente perde quando a gente ignora aquilo que o outro tem de melhor. E um exemplo para a gente da educação especial, assim, que é banal, são os estudantes com altas habilidades de superdotação, que em grande parte das vezes evadem, porque não vem sentido nenhum naquilo que é dito na escola, naquilo que é feito na escola, e dessa falta de conexão que a gente criou entre o saber e o fazer. E para o ensino técnico, isso para nós, no campo, né, do Instituto Federal e das universidades, é importante. Como é que a gente faz com que as coisas se tornem amalgamadas, né? Como é que eu formo um humano que também é bom de técnica? E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente na hora de planejar, sem dúvida, né? E não tem como fazer isso se não for por uma ótica humanista, de lidar com aquilo que cada um de nós temos de melhor, né? E às vezes de pior, porque às vezes do pior também pode sair muita coisa boa, né? Mas é lidar ali com o indivíduo, né? Eu falei já do texto do Freud, eu estou relembrando que eu estou com outro aqui na minha frente, e ele vai falar que o mal-estar da civilização se dá pela incompatibilidade da sociedade, e em nome da civilidade e da civilização, tem de lidar com as demandas humanas, né? Com aquilo que está no âmbito do instinto, do desejo. E isso é, de uma certa maneira, superdimensionado pelo sistema no qual a gente tem vivido, né? O capitalismo ele faz isso com a gente. Ele oprime os desejos, ele oprime ali o que há de possível, de belo e de criativo e transforma tudo em mercadoria, né? Antes de finalizar, Ana, eu queria que você falasse um negócio aqui. É o seguinte, você, né, tem falado aí, né, dessa questão de como a escola ela se dá, né, como sistema de educação e o próprio sistema, enfim, social, político que existe, como isso, né, tem surtido efeito a gente pode falar das minorias em geral, né, que querendo ou não é o que a educação inclusiva ela está pensando nesse público, né, que foi historicamente marginalizado no contexto educacional, se a gente for pegar especificamente esse recorte. E aí eu queria que você comentasse, assim, brevemente, o que você vê aí dessas perspectivas aí que vêm surgindo durante esse período de pandemia, dessas propostas de educação à distância, né? Que vão vindo aí com uma série de proposições e que eu me pergunto muito se ela realmente pensa nessas minorias, que é um pouco que você já falou ali no início, mas eu queria que você só falasse um pouquinho mais antes da gente, talvez, finalizar. Eu sou professora de um centro de educação, né, de formação e educação à distância. E eu entendo a modalidade como algo muito complexo, né? Não é o que se tem posto. A educação à distância tem as suas especificidades, ela tem um contrato, então quem vai buscar a educação à distância,
ela tem condições mínimas para poder acessar essa forma, né, de mediação. Para eu me matricular num curso à distância, eu tenho que ter condições materiais para. Eu tenho que ter pelo menos um bom computador e internet suficiente para que eu, né, realize essas atividades. Com a questão da pandemia, a modalidade foi banalizada e se tornou numa educação precarizada, né? Como se já não fosse. Como se a educação fosse muito boa, a gente consegue piorar, né? O Darcy Ribeiro vai nos lembrar, eu sempre lembro, né? A educação ruim é um projeto no Brasil. Então, o que acontece? Quando a gente quando a gente decide que vai manter o ensino, que é presencial, que tem a sua especificidade, que tem as questões de mediação, e vai para a educação à distância sem desconsiderar as especificidades do grupo atendido, a gente está cometendo, ao meu ver, um equívoco que é bastante preocupante, porque ele vai gerar níveis nunca vistos de desigualdade em termos de aprendizagem. Então, não bastasse as desigualdades sociais, a gente vai ampliar as desigualdades no campo da aprendizagem. Porque quem é que tem acesso à internet e computador? No caso da pessoa com deficiência, nós, por exemplo, do Instituto, as nossas plataformas não são acessíveis. Em momento nenhum se considerou em pensar que o ambiente virtual de aprendizagem tem que ser minimamente acessível. E se a gente for pensar nas diretrizes traçadas pelo consórcio W3C, que é uma comunidade internacional preocupada com as regras de acessibilidade, a gente não se enquadra. São 4 princípios, né? O conteúdo tem que ser perceptível, então ele precisa ter lá a tradução em Libras, ele precisa ter contraste, ele precisa ser robusto, então o texto tem que dar a dica para que o sujeito entenda aquilo, no caso de uma deficiência intelectual, uma dislexia, enfim, ele precisa ser compreensível, né? Então, os nossos ambientes, eles desconsideram totalmente isso. Sem falar da questão dos alunos que são surdos, né? Enfim, dos alunos que são cegos, que os leitores não alcançam o que está sendo disposto, né? Os nossos sistemas, eles não são adequados. Só isso, né? Sem contar os nossos alunos que não têm energia elétrica, que não têm internet. Nós estamos fazendo aqui no NAI, do Campus Florianópolis, atendimento por telefone, porque é o único recurso que o estudante tem, e o telefone é da irmã. Então, são muitas dificuldades que, quando a gente impõe a modalidade sem conhecer a clientela, a gente incorre no erro. Isso não quer dizer que as mediações não devam acontecer, mas não dessa maneira como está sendo posta. Porque eu acho que é uma maneira muito perversa. Se nós formos pensar nos alunos trabalhadores, qual é o tempo destinado, né? Esse aluno tem um tempo para poder estudar, como teria um aluno que não trabalha? As alunas que são mulheres e que cuidam, né? Que são mães e que têm um papel de cuidadora. Então, você me lembrou uma questão, uma outra coisa que a gente precisa repensar nessa volta, né, nesse projeto de cultura, é de pensar uma ética do cuidado, que é a questão que a vertente, né, do estudo do modelo social de deficiência, na abordagem das feministas, vai dizer, a gente precisa olhar aí e criticar essa questão toda da autonomia, da independência e não sei, mas construir uma ética e uma lógica de cuidado. Então, esse monte de propostas de educação à distância, ao meu ver, é uma proposta descuidada e desigual. É aquilo que você falou, né? Depende aí da forma como isso é feito, né? Você pode até, digamos assim, piorar a situação.
Ana, a gente já tá no final aí, terminando. Eu gostaria só que você, se você pudesse finalizar aí, falar, enfim, aí eu deixo aberto mesmo, tá? A gente teve aqui algumas outras questões. Eu só vou deixar aqui claro, como um compromisso aqui nosso, eu espero que você também aceite. Foi pedido aqui que pudesse compartilhar posteriormente textos, né, tanto escritos por você como aqueles que você julga serem referências, né, para o tema, para que você pode me passar depois para a gente talvez aqui tentar compartilhar de alguma forma com quem assistiu aqui, que você trouxe uma série de referências, né? Eu acho que como foi um pedido aqui também, né, a gente ter esse compromisso. Pode ser, né? Claro. E aí É, eu quero deixar aberto aqui então para você poder finalizar aí enfim, só eu agradeço pelo convite para falar de um tema que me é muito caro e vejo que é necessário, né? A gente precisa falar mais e muito mais, né? E dar lugar para todo esse submundo, né? Para tudo isso que foi posto debaixo do tapete durante muito tempo. O Adorno ele vai dizer que uma escola contra a barbárie é uma escola onde o medo é possível falar sobre o medo, né? Sobre as angústias, sobre a frustração, porque se não se fala sobre isso, isso retorna de outra maneira e geralmente por forma de violência, né? Esse texto do Adorno, acho que é de 63, ele vai falando que ele vai observando ali alguns aspectos da sociedade que vai caminhando para um retorno, como eu posso dizer? Um retorno a uma condição humana inferior e possivelmente a um novo holocausto. E uma delas é a incapacidade da escola de lidar com aquilo que é doloroso, né? Com aquilo que é diferente daquilo que a gente deseja, aquilo que traz medo, aquilo que traz angústia. Então, a minha. Talvez o que fica para mim dessa nossa conversa é que é preciso a gente desnaturalizar o olhar e é preciso a gente criar espaços. Agora a gente está tendo lives assim aos montes. Eu agradeço quem está nos assistindo, porque são 50 mil por dia, né? Então, a gente precisa criar espaço para falar sobre e pensar em estratégias de sair disso, né? Eu, lendo aqui para a nossa conversa, eu encontrei um textinho do Bertold Brecht, e aí uma amiga me falou assim, você viu que o Brecht está sendo usado de uma maneira equivocada? Então, estão lendo o Brecht para justificar ações neofascistas. Mas não, gente, o Brecht é antifascismo, né? É totalmente crítico a essa forma desumana de relação de vida. E esse trechinho é o prólogo de uma peça chamada... vou esquecer o nome da peça. Mas vou lembrar. Até o final do poema eu lembro o nome da peça, mas deixo na referência. Então, o prólogo diz assim: desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. E examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. E é isso. Eu acho que a educação inclusiva nos convoca a isso. Nada é impossível de mudar, né? E acho que essa é a nossa função enquanto professores e educadores inclusivos. Tá ótimo. Ana, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu acho que foi muito construtivo. A gente teve aqui uma série de comentários
enfim, agradecendo, dizendo que está sendo muito bacana. Queria agradecer aí também as intérpretes, a Jaqueline, que está aí, a Patrícia, e queria informar aí para o pessoal que a gente fica com o compromisso, então, né, de passar algumas informações a mais e que a gente continua aí com a nossa programação, né? Essa foi a primeira, mas a gente vai ter as próximas toda segunda-feira, às 19 horas, aqui pelo Facebook do Campus Araranguá. E o próximo tema, acredito que já está fechado aqui com a equipe, que vai ser sobre tecnologia assistiva. A gente vai ter a professora Ivani Bous, também a professora do IPSC do Campus Palhoça. Tá joia? Queria agradecer a todos e, então, uma boa noite aí para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, meninas. Obrigada, Gabriel. Boa noite.